No programa de hoje, iremos falar sobre a pupunheira. Falaremos com os pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Jadir Rocha e Lúcia Yuyama, que irão mostrar os diversos usos e aplicações desta palmeira. No Papo Verde, receberemos o professor Ari Hidalgo e no quadro Ciência conheceremos o trabalho desenvolvido pelo acadêmico de Engenharia Florestal, Cauê Feitosa. Olá pessoal, estamos começando mais um programa Floresta e Ciência. E no programa de hoje vamos falar de uma palmeira nativa da região amazônica, que é consumida na forma de frutos e palmito desde épocas pré-colombianas. É uma palmeira de rápido crescimento, de clima tropical e que quando adulta pode atingir mais de 20 metros de altura. Por essa razão, é também usada como uma palmeira ornamental. A importância dessa palmeira cresceu nos últimos anos consideravelmente por ser uma excelente alternativa de cultivo para a agricultura. E a espécie de hoje é a pupunheira. A pupunheira pode ser aproveitada totalmente. Sua palmeira é empregada em paisagismo, sua raiz como vermicida, seu estipe como madeira para a construção de casas, fortificações, arcos, flechas, arpões e varas de pescar. Atualmente, sua importância como alimento e o seu potencial tecnológico têm sido incentivados através de pesquisas realizadas no Brasil, Colômbia, Peru e Costa Rica. E quem vai nos falar melhor sobre essa espécie é o Alex. A pupunheira, Bactris gazips, pertence à família Arecácea. É uma palmeira ereta que se desenvolve em forma de touceira, normalmente com altura média de 16 metros. Suas folhas são pinnadas, glabras ou com espinho curto em todas as partes. A inflorescência é coberta por uma bráctea glabra ou revestida de espinhos, cujas flores podem ser de cor creme ou amarelo pálido, raramente verdes. O formato, tamanho e coloração dos frutos são bastante variados, sendo organizados na forma de cachos. A pupunha é nativa do neotrópico úmido, que foi domesticada e ainda hoje amplamente utilizada pelos ameríndios. Porém, até o momento, o seu centro de origem não foi determinado com exatidão, sendo citadas certas áreas que vão desde o Panamá até a Bolívia ao longo dos Andes. Contudo, a sua maior ocorrência é na Amazônia, principalmente na parte ocidental, nas localidades mais antigas situadas às margens dos principais rios da região. Atualmente, é cultivada desde Honduras, na América Central, até o norte da Bolívia e Brasil, sendo também encontrada em Trinidade, Jamaica, Porto Rico, Cuba e na Malásia. Segundo estudo realizado pelo Ministério do Meio Ambiente, a pupunheira pode ser aproveitada totalmente. Sua palmeira é empregada em paisagismo, sua raiz como vermicida, seu estipe, conhecido como tronco, é empregado como madeira para a construção de casas, fortificações, arcos, flechas, arpões e varas de pescar. Suas folhas na cobertura para habitações, tecedura de cestas e outros objetos. Seus frutos, após cozimento em água e sal, podem gerar uma série de subprodutos industrializados, como farinha seca, similar às farinhas de mandioca, milho e trigo. Os caules secundários de alto valor para alimentação podem ser consumidos como palmito. E quem vai nos explicar melhor sobre o uso deste tipo da pupunha é o pesquisador Jadir Rocha. Sou pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, INPA, e trabalho na coordenação de pesquisa de produtos florestais, mais especificamente no Laboratório de Engenharia da Madeira, e desenvolvo pesquisa na área de produtos florestais. Nos últimos anos, estamos desenvolvendo pesquisas com matérias-primas florestais não madeireiras, por acreditar que essas matérias-primas podem ser transformadas em produtos de altíssima qualidade e para substituir a madeira de espécies arbóreas. E aqui nós vamos dar um exemplo, um projeto que foi desenvolvido objetivando aproveitar a madeira da pupunheira. E aqui nós temos do tronco da pupunheira, que no caso das palmeiras não é chamado de tronco, mas de estipe. Então isso aqui é uma porção do estipe. E então, isso aqui é uma parte do estipe. Essa parte periférica aqui é a parte densa, é a parte que nós aproveitamos.
Aqui, essa parte aqui do meio aqui é o miolo, né, que é chamado de tecido esponjoso. Né? Esse material aqui, ele é muito leve e ele apodrece com facilidade. É logo infestado de fungos, né, sofre infestação de fungos. Essa parte aqui não, é de altíssima durabilidade natural. No caso do processamento mecânico, essa parte aqui vai ser retirada com serra circular, depois passa numa plane e depois, por último, numa desengrossadeira para deixar as peças com as dimensões devidamente assim já definidas. Essa pupunheira estava com 8 anos de idade, proveniente de um plantio para a produção de frutos, porque a pupunheira tem dois tipos de plantios, um para a produção de frutos e outro para a produção de palmito. Para a produção de palmito, quando chega com 2 anos, a planta é cortada e é extraído o palmito. No caso, para a produção de frutos, a palmeira, quando chega com cerca de 3 anos e meio a 4 anos, ela começa a produzir os frutos. E ao chegar aos 8 anos, a produção de frutos diminui consideravelmente e a palmeira já vai estar com uma grande altura, cerca de 20 metros. Então, o que deve ser feito é abatir dessa palmeira antiga, porque ao lado já tem os perfilhos que já estão produzindo. Então, essas palmeiras antigas, elas são abatidas e nós começamos a desenvolver pesquisa para desenvolver diversos produtos. Né? Primeiramente, o processamento mecânico do estipe da pupunheira passa por uma serra circular que vai cortar esse tronco aqui ao meio e depois nós vamos retirando lâminas como essas aqui, que nós temos já uma lâmina, né? Aqui ainda tem porção da casca, parte da porção da casca, aqui já parte de madeira, e aqui, desse lado aqui, nós temos ainda a porção daquele miolo, do tecido esponjoso, que isso aqui precisa ser removido, porque é um tecido de baixa resistência mecânica e de pouca resistência a ataques de insetos, fungos, de insetos, isso aí. Isso aqui depois nós vamos remover esse material para ficar somente a parte da madeira. No caso, a espessura. E depois de passar pela desengrossadeira, elas vão para uma secadora para perder a umidade e chegar até a umidade de 12%. Essa umidade é a umidade ideal para desenvolvermos nossos produtos, móveis, pequenos objetos, instrumentos musicais e uma gama de outros objetos. É interessante destacar também que um projeto do governo e da prefeitura, onde jovens da periferia da cidade de Manaus estudam instrumentos de cordas, e é comprado essa madeira, esse arco com essa madeira aqui que vem da China, olhem só. E a madeira de baixíssima resistência mecânica, que quando é feita a afinação, com esses acessórios aqui, são acessórios de afinação, essa crina começa a ficar tensionada e a madeira não resiste, né? Não resiste e termina quebrando. Às vezes até também numa queda, caindo, essa madeira sofre rupturas. Enquanto a da pupunha não acontece isso, né? Nós estamos vendo o exemplo aqui, que não foi usada uma cola de boa qualidade, que se rompe, é a cola. A cola, se não for de boa qualidade, ela termina se rompendo, mas a madeira não quebra. Então isso daqui é de umas grandes descobertas nossas, né, com a madeira da pupunha. A pupunha é rica em vitamina A e tem taxa zero de colesterol, mas nunca deve ser consumida crua, devido à presença de ácido oxálico, o que inibe a digestão e causa uma sensação desagradável na língua. Para ser consumida, a pupunha precisa ser cozida de 50 a 80 minutos e depois descascada. Outra curiosidade importante é que dentro do caroço existe a semente, mais parecida com um coco em miniatura, muito apreciada pela população amazônica, mas dizem causar indigestão. Então, para evitar que as crianças comessem esse coco, os adultos de antigamente informavam, muitos acreditando ser verdade, que ela emburrecia quem as consumisse. Meu nome é Lúcia Yuyama.
Com muito orgulho, componho o quadro de pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e do Grupo de Alimentos e Nutrição. Em relação à pupunha, o que é que o Grupo de Alimentos e Nutrição tem estudado até então? A árvore, quando jovem, ela é muito utilizada para fins de produção de palmito, e o palmito se consome após a cocção, cozimento ou in natura na forma de salada, e é uma espécie altamente recomendada pelo fato de conter baixa concentração de energia, uma quantidade de fibra alimentar interessante. Então, essas espécies, elas contêm diferentes tamanhos, cores e sabores, ou seja, o fruto altamente pigmentado, tendendo do alaranjado ao avermelhado, ele é rico em provitamina A, ou seja, aquele pigmento, aquela cor que após o consumo é transformado em vitamina A. A vitamina A é um micronutriente essencial ao organismo humano, ou seja, é aquela vitamina que faz bem para a pele, aos olhos, né? Então, como consumir esses frutos? Normalmente, a população tem o hábito em estar consumindo após o cozimento com água e sal. Então, essa é uma prática tradicional, extremamente relevante, uma vez que o fruto deve sim ser consumido após o cozimento, em função da presença de fatores que não faz bem ao organismo humano. Uma vez cozido, de que forma que a gente poderia estar aproveitando esse fruto? E aí entra a tecnologia e o valor agregado, ou seja, esses frutos eles podem ser processados até a forma de farinha. E por que não agregar valor a preparações contendo a farinha de pupunha? E aí vocês vão perguntar e questionar, é difícil preparar a farinha? Não. Esse processamento ele pode ser utilizado no âmbito da família, ou seja, após o cozimento, tritura-se o fruto e seca-se ao forno. Então, há necessidade de um controle até que a polpa, já processada na forma de uma massa, seja totalmente seca de forma a ser utilizada em outras preparações como mingaus, preparações doces e salgados, como, por exemplo, nos produtos de panificação. Então, há vários trabalhos científicos já disponibilizados, inclusive o livro Cozinhando com a Pupunha, onde se disponibiliza e socializa várias informações, tanto, mais uma vez, envolvendo preparações doces e salgadas. Olá, no Papo Verde de hoje eu vou conversar com o Dr. Ari Freitas Hidalgo, que é professor aqui do Departamento de Produção Animal e Vegetal da Universidade Federal do Amazonas e leciona também pelo curso de Agronomia da faculdade. Olá, professor, tudo bom? Tudo tranquilo. Professor, eu gostaria que o senhor começasse explicando para a gente de casa qual a sua principal área de atuação aqui na faculdade. Aleph, aqui na universidade nós já estamos há 19 anos e nesses 19 anos, dentro do meu departamento, a gente vem atuando na linha de fitotecnia, propagação e cultivo de plantas. Além dessa, uma linha de atuação que a gente desenvolve já há 18 anos é a parte de plantas medicinais, na linha da etnobotânica, que é o levantamento do conhecimento acerca das plantas pelas populações. E uma linha que a gente vem desenvolvendo já de 8 anos para cá é a linha de domesticação de plantas. Trazer as plantas do seu ambiente natural, as plantas que estão possivelmente ameaçadas ou que têm um grande potencial, para que possam ser trazidas para cultivo. Já que o senhor tocou no assunto plantas medicinais, o senhor poderia explicar assim, qual a importância dela aqui para a nossa região, já que muitas pessoas usam
a medicina tradicional com essas plantas? Um dos principais enfoques que a gente dá é a questão do esclarecimento acerca do uso das plantas. A gente não pode receitar, a gente não pode recomendar ninguém a usar. Mas o que a gente percebe, nós somos botânicos, então o que a gente percebe é uma série de equívocos com relação ao uso de plantas. Plantas com problema de identificação, plantas com o mesmo nome, plantas com identificação errada mesmo. E às vezes por ignorância, por má fé, né, as pessoas usam erradamente as plantas. E a gente vem nesses 20 anos de universidade quase, detectando uma série de problemas. Uma outra coisa assim, que nos motivou a trabalhar na linha de plantas medicinais é a questão do pouco estudo que se tem com plantas amazônicas. Boa parte das plantas que nós temos nativas aqui da região são pouco conhecidas, seja botanicamente, seja agronomicamente, ou seja a respeito do seu uso. Pouquíssimos são os remédios fabricados com plantas da flora brasileira. Quase todos os que nós temos, mesmo os fabricados no Brasil, são plantas exóticas. As plantas que nós temos nos nossos quintais, as cultivadas em latas, em panelas, em canteiros, normalmente são plantas que vieram de outros continentes, principalmente da Ásia e da África. Plantas amazônicas são plantas de grande porte, de ciclo longo, são plantas demoradas, são conhecidas na sua imensa maioria apenas superficialmente, seja pela sua identificação botânica ou seja pela sua composição química e às vezes com pouca profundidade. Muitos estudos não são continuados, né? Inicia-se outra coisa e as coisas não são continuadas. Então nós temos articulado aqui dentro da universidade, junto com o INPE, Embrapa e a Unesp de São Paulo, um grupo de estudos que vem tentando fechar esse ciclo, onde a gente parte desde da parte botânica básica, da coleta, o uso popular, passando pela parte química, a parte farmacêutica e a parte depois de formulações. Já que a gente está aqui no laboratório de plantas medicinais, o senhor poderia explicar assim, quais projetos, pesquisas que estão sendo desenvolvidos juntamente com alunos orientados aqui na faculdade? Atualmente nós estamos conduzindo 3 trabalhos de PIBIC. Tá? Os 3 trabalhos de PIBIC, 2 deles são com cultivo de pimenta ornamental. Né? Estudos sobre adubação, estudos sobre tamanho de recipiente, malagueta ornamental. E o outro trabalho de PIBIC é de uma orientada que está trabalhando com uma planta que é uma possível sucessora da copaibeira. Com a grande vantagem que você pode extrair óleo da folha e não do tronco. Você não tem que esperar 70 anos quando você pode ter 3 cortes por ano. O óleo dela se mostrou promissor, a gente está agora com a análise do óleo, né? É bem interessante esse óleo aí. A outra planta também que a gente vem trabalhando, outras plantas na verdade que a gente vem trabalhando, e é o carro-chefe do nosso trabalho aqui, é a saracura, que é um cipó da mata, é uma planta que gosta de área úmida, de área ácida. E nós estamos trabalhando a parte de fenologia, não se sabe nada praticamente sobre ela, a literatura que tem está equivocada. Fala em dispersão pelo vento, é uma semente pesada, é um fruto pesado, então na floresta não tem vento. A dispersão dela é por animais, roedores pequenos, não cutia. E a gente está trabalhando agora a parte fenológica. Quem é o dispersor, quem é o polinizador, quem são as pragas, que ela é muito atacada por praga. Nós detectamos uma doença, estamos trabalhando também essa doença. E estamos também trabalhando a propagação assexuada, natural e através de hormônios, por semente e por estaca. E essas plantas vão ser testadas depois a pleno sol e em diversos ambientes de sombreamento. Tá? Então esse é um trabalho que nós temos aprovado no CNPq, né? 2 anos de trabalho para desenvolver esse trabalho. E temos parte desse trabalho é uma dissertação de mestrado de um orientado nosso aqui do programa de agronomia tropical. Nós temos ainda uma outra orientada de PIBIC que está trabalhando com marupazinho, que é uma planta que produz um bulbo, que tem uma série de aplicações, inclusive a gente está propondo o uso cosmético dela, tá? Como substituto de uma série de produtos sintéticos que são usados nas maquiagens. Então a gente está trabalhando também essa planta, a parte de cultivo orgânico dela. Fora isso, nós estamos no viveiro com uma série de trabalhos de adubação, testando níveis de adubação para plantas de uso medicinal. Seja nativa, seja exótica, nós estamos agora com cerca de 11 trabalhos no viveiro. Tá? Paralelo a isso, nós temos também levantamentos feitos na cidade, né, com leguminosas arbóreas, nós estamos com levantamento com palmeiras, nativas introduzidas também, as leguminosas também. E estamos iniciando um trabalho que as pessoas até acham graça quando eu falo, que é de botânica funerária. Né? Nós estamos fazendo levantamento das plantas associadas a rituais de morte. Seja desde o nascimento até o enterro, floricultura, plantas de sombra, plantas que estão no cemitério. Né? Então nós estamos trabalhando também nessa linha de plantas funerárias, né? Botânica funerária, que é uma outra linha que a gente trabalha.
Além disso, nós aprovamos recentemente um projeto do CNPq, e esse projeto é junto com o Unesp, Embrapa, Acre, Embrapa Amazonas, INPA e Hospital Tropical, que é na linha de malária, que é um trabalho de levantamento etnobotânico na calha do Rio Negro e na calha do Rio Madeira, do Rio Purus. Madeira já foi encerrado. E então o Acre vai fazer uma parte do Purus deles, e nós vamos trazer o Purus para dentro e vamos subir o Rio Negro. Então esse trabalho é um trabalho que eu te falei, de continuado. Você faz a parte de campo e leva até a parte de tentar gerar um produto e testar em cima do parasita da malária. E estamos encerrando agora um trabalho de introdução de uma espécie, que é a única espécie que consegue segurar a malária cerebral. O cultivo dela aqui é uma planta chinesa, já foi testada em São Paulo, nós estamos com ela na fazenda, encerramos já, coletamos, estamos com ela em várzea, no caldeirão, e estamos com ela também em terra preta de índio, juntamente com a Embrapa. E essa planta nós estamos agora, já foi tudo colhido, com 3 cultivos já foram colhidos, e a Unicamp está analisando o rendimento de óleo e o rendimento do princípio ativo. Na natureza não chega a 0,5%, nós temos conseguido em torno de 1% de princípio ativo. Bem, eu queria agradecer a participação do professor aqui no nosso Papo Verde. E, professor, para quem está assistindo em casa, se tiver algum interesse pela área de plantas medicinais, como faz para ele procurar aqui o seu contato? O nosso endereço é aqui na Universidade Federal do Amazonas, no setor sul, é o Minicampus, o antigo Minicampus. O bloco é o bloco V, que fica por trás do Banco do Brasil. Tá? Tem uma porta, mas fica sempre aberta, de segunda a sexta. Quando nós não estamos aqui, ou estamos na fazenda, ou estamos em alguma outra atividade externa. Mas normalmente nós estamos por aqui. E é aberto, quem quiser pode vir, pode nos procurar. Será bem recebido, né? Será um prazer interagir e trocar informações. Bem, obrigado, professor, pela oportunidade. E esse foi o Papo Verde de hoje. E se você tem alguma sugestão ou dúvida, mande seu e-mail para nós. Acesse nosso site florestaciencia.ufam.edu.br. Até o nosso próximo programa. Hoje quem vai nos falar a respeito do seu projeto de iniciação científica é o acadêmico de engenharia florestal, Cauê Feitosa. Tudo bom, Cauê? Tudo. Bem, o seu projeto de iniciação científica se intitula Estabelecimento de Pomar de Sementes de 2 espécies florestais da região amazônica, que é o tucumã e o açaí, né? Eu queria que você explicasse para o pessoal de casa no que consiste um pomar de sementes. Bem, Henrique, um pomar de sementes ele consiste em um plantio de sementes, plantio de espécies florestais, na qual eu sei a procedência de cada indivíduo daquele, sendo que eu posso saber de onde veio a mãe ou o pai daquele indivíduo. Então, assim, a gente tem aquele plantio, a gente vai poder selecionar os melhores indivíduos daquele plantio e no futuro poder trabalhar em um melhoramento genético daquela espécie, podendo assim fornecer sementes certificadas e que atendam aos critérios da nova legislação. Cauê, você falou a respeito da legislação do pomar de sementes. Eu queria que você esclarecesse um pouco a respeito disso. Bem, essa é a lei de número 10.711, do ano de 2003, estabelecida pelo Ministério da Agricultura, e que tem, entre outras normas, a produção de sementes certificadas, sendo que você deve saber a procedência daquela semente para poder ter o seu viveiro florestal e assim produzir as suas mudas e poder vender de acordo com as normas atuais. Esse projeto vai possibilitar tanto um ganho para o comprador quanto para o vendedor das sementes. Estávamos observando aqui o seu experimento. Eu queria que você explicasse a metodologia aplicada aqui. Bem, essas sementes foram primeiramente selecionadas no campo, na cidade de Santa Bárbara, no Pará. Nós fomos selecionando de acordo com a produtividade e a quantidade de polpa que cada matriz, cada árvore mãe de cada semente dessa, cada lote de semente desse, produziu. E assim a gente passou por um processo de despolpamento da semente para tirar toda a polpa do açaí e ficar com a semente semente limpa. Assim a gente pode semear e cada bandeja dessa significa que tem um lote. Cada lote é uma matriz. Cauê, você está desenvolvendo essa pesquisa aqui no viveiro da universidade. Quem são os responsáveis, além de você, por essa pesquisa? Além da minha participação,
Esse trabalho conta com a orientação do professor doutor Manuel de Jesus Lima Júnior e com a participação da aluna de mestrado Marcele Cristine. Também, para o caso do açaí, a gente vai contar com a ajuda dos agricultores do ramal do Pau Rosa, que fica aqui aos arredores de Manaus, e eles vão estar nos ajudando a produção de mudas e estabelecimento dessas mudas no campo. Já para o Tucumã, a gente vai contar com a ajuda dos comunitários da Reserva do Desenvolvimento Sustentável do Atumã, que vão nos ajudar na produção das mudas e no estabelecimento dessas mudas no campo. Bem, Cauê, visto na entrevista que esse projeto tem a beneficiar essas comunidades, eu queria agradecer a sua presença e sua participação no nosso programa. Eu que agradeço pela oportunidade de estar mostrando meu trabalho e estar podendo contribuir para o programa. Olá pessoal, hoje eu trouxe diversas dicas para vocês. Aproveitem! No site do Ministério do Meio Ambiente você confere as últimas notícias no setor florestal brasileiro e no setor de transporte. Fica por dentro dos eventos que ocorrem neste ano, como a Oficina de Mudanças Climáticas, audiências públicas e a Conferência Nacional de Saúde Ambiental. Além do mais, você pode acessar informações sobre a biodiversidade e as florestas, recursos hídricos e ambientes urbanos, mudanças climáticas, extrativismo e muito mais. O Centro Cultural de Povos da Amazônia encontra-se no endereço digital povosdaamazônia.am.gov.br. Lá você pode ter acesso a bibliotecas virtuais, coleções de arte popular e etnográfica, exposições, documentos da Amazônia, natureza amazônica e patrimônio imaterial. Além disso, o site mostra em destaque o Museu Etnográfico do CCPPA, o qual tem um acervo com mais de 3.000 peças catalogadas. VisitaAmazonas.com é o portal oficial do turismo no estado do Amazonas e tem como proposta ser uma ferramenta de promoção e divulgação do destino verde do Brasil, acessível para os mais variados públicos conectados na rede mundial de computadores. Lá você encontra várias informações sobre serviços turísticos e hospedagem, além de conhecer um pouco sobre a riqueza da cultura amazonense, sua biodiversidade e a pesca esportiva. O site dá dicas de cidades onde você pode visitar e aponta o que você pode fazer, como ecoturismo, cultura, gastronomia, observação de pássaros, turismo de aventura e muito mais. A Fundação de Apoio Institucional Murac, encontrada no link murac.org.br, oferece informações sobre os projetos, notícias e cursos. Tem como objetivo principal desenvolver a criação de possibilidades, entre elas estágios de estudantes de ensino superior e ensino médio, gerenciar recursos financeiros destinados ao pagamento das despesas de diversos convênios e, enfim, apoiar ao desenvolvimento acadêmico, com um toque de futura profissionalização. No site Pupunha.net você encontra tudo sobre esta palmeira, entre elas receitas, livros, revistas e galeria de fotos sobre pupunha. Também tem a parte de novidades, onde você descobre a origem da pupunha e a ocorrência do palmito no sul do Brasil. Eu devo ir, não há mais sentido, nos resta se juntar. Quem sou eu já não importa, nem nunca importou. O que importa é o que te quebra em duas cidades. O que importa é o que te deixa tão transfuso. O que é a dor eu não entendo, mas sinto apertar de leve o meu peito nas madrugadas, quando estou a navegar. Faz 40 dias que eu estou no meu barco